Opa, aqui é o Ednei. E na aula de hoje a gente vai trabalhar o item de preenchimento relâmpago. A gente já trabalhou esse item no primeiro módulo, só que eu não trabalhei esse item com fórmulas ou funções. E é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje. Então eu tenho aqui uma tabela e eu quero fazer um cálculo da quantidade ou do valor total me baseando no preço e a quantidade de produtos comprados. Então, essa fórmula para ser realizada ela é bem fácil, né? Então, é só eu multiplicar a quantidade pelo preço. Eu vou ter o total de cada item aqui da minha linha. Então, eu vou fazer só a primeira, porque aí eu vou entrar com o conceito de preenchimento relâmpago. Então, eu vou digitar aqui o sinal de igual, vou colocar a quantidade e vou multiplicar pelo preço. A multiplicação asterisco, vou multiplicar pelo preço e vou dar um Enter. Então, a quantidade de 1 vezes 12 vai dar 12. Então, se eu alterar aqui para 2, então eu vou multiplicar aqui pelo preço, eu vou ter o valor total. E assim por diante. Tudo bem? Se eu utilizar o preenchimento relâmpago nesse exemplo, ele vai realizar o cálculo de cada linha. Então vamos ver como é que fica. Ou seja, o Excel ele entende que eu estou copiando a fórmula de cada linha. Então eu estou me baseando em cada linha, no meu caso aqui, das minhas bebidas aqui. Tá? Então ele já entende que para a linha de baixo ele vai multiplicar, vai utilizar a linha 3, na linha de baixo a linha 4 e na linha de baixo a linha 5, onde ele multiplica o B mais a sua linha vezes o C e a sua linha. Tá? Perceba que só uma aspas aqui para você entender o que aconteceu. Quando eu arrasto aqui para baixo, utilizando o preenchimento relâmpago, ele vai fazer o preenchimento dessa formatação também até onde eu for arrastar. Então você pode perceber que a linha de baixo que sumiu, né? Porque a primeira célula não tinha linha. Né? Então eu posso estar colocando novamente aqui a borda, só para não ficar feio aí, ó. Voltou, tá? Então lembrando, aqui ele fez o B2 vezes o C2, aqui o B3 vezes o C3, o B4 vezes o C4 e assim por diante. Assim como a gente comentou no conceito de preenchimento relâmpago. Tudo bem? Lembrando que a gente trabalhou com uma referência relativa, então eu estou utilizando aqui o endereço das células para fazer essa conta. Eu tenho um outro exemplo na minha planilha 2, onde eu tenho aqui as mesmas bebidas, eu tenho os valores, e eu quero fazer um cálculo do total, onde eu tenha uma taxa de entrega a R$3. Então, o conceito é parecido, só que a gente vai entrar com um detalhe para a gente poder travar a célula. Então, eu vou fazer do modo normal que eu expliquei até agora. Então, eu vou colocar aqui igual o preço. Então, para eu adicionar a taxa de entrega, eu vou usar o mais o E2. Então, pode perceber aqui, ó. Vou dar um Enter. Quando eu utilizo o preenchimento relâmpago aqui, você vai perceber que ele não somou o 3 aqui da taxa de entrega. Aqui, ó. Ele não somou. Ele só somou na primeira linha. Por quê? Porque o Excel entende que você está
usando preenchimento relâmpago e está se referindo a linha por linha. Então, se eu visualizar a minha fórmula aqui, ele vai estar fazendo a soma com o E3 e não com o E2. Mesma coisa na célula de baixo e assim por diante. E é aí que entra um item chamado, ou um símbolo que você utiliza para poder travar uma célula. Então vamos pensar comigo aqui. Eu tenho o B2 e o E2. O B2, eu não vou precisar travar, ele vai ter que mudar isso aqui de acordo com a linha que eu estou. Mas a taxa de entrega ela vai estar sempre no E2, sempre aqui, ele não vai mudar. Para eu travar uma célula, no caso dentro de uma fórmula ou uma função, você vai utilizar o símbolo de dólar no seu teclado. Então, o dólar, antes da letra, ele vai travar a letra, e antes do número, ele vai travar o número. Então, geralmente, utiliza-se 2 sinais de dólar aqui. Alguns de vocês podem estar me perguntando, mas isso não é um cifrão? O cifrão tem 2 linhas, e o sinal de dólar tem uma só. Então, veja bem, eu travei a minha letra E. Na verdade, eu não precisaria nem travar o E, porque o E ele sempre vai ser E, ele sempre vai se basear nessa coluna. Então eu vou retirar aqui, eu só estou mostrando para vocês como é que você trava letra, ou seja, coluna, e o número, linha. Então eu não preciso travar aqui a coluna, porque vai ser sempre a coluna E. Mas eu travei o número 2, porque é o número 2 que ele está mudando nas outras linhas aqui do meu total. Eu vou dar um OK, um Enter, aliás. E eu vou utilizar o preenchimento relâmpago novamente. Olha só que legal. Então, quando eu entrar aqui dentro dessa fórmula, eu vou clicar 2 vezes, eu posso olhar aqui. Vou clicar 2 vezes. Ele não mudou o 2, pode perceber. Ele travou o 2. Aqui embaixo, ele travou o 2. E aqui embaixo também o 2 está travado. Ok? Então, você pode trabalhar com o preenchimento relâmpago junto com o símbolo de dólar. Né? No meu caso, nesse exemplo, eu estou utilizando um valor que está só em uma célula. Ele não está fazendo a verificação dos valores em linha por linha. Esse valor é fixo. Se alterar a taxa de entrega aqui para R$5, logicamente, todos os valores vão ser atualizados. Tudo bem, pessoal? Então, não deixem de treinar esses 2 itens. Vocês podem estar fazendo as mesmas planilhas, inclusive elas estão numa pasta com todos os arquivos utilizados nas aulas. Você pode entrar e visualizar e treinar isso em outros exemplos. Ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos!